Sabe aquela crença comum no mundo dos esportes? Aquela ideia de que para jogar com tudo, a gente precisa aquecer com tudo, levar o corpo ao limite para estar realmente pronto para a competição. Mas e se essa ideia estiver, na verdade, errada? E se, nessa tentativa de se preparar para o sucesso, o aquecimento super intenso estiver, na verdade, sabotando a velocidade, a agilidade, enfim, o desempenho geral bem na hora que mais importa? Então vamos mergulhar nisso. A grande questão é, qual é a intensidade ideal de um aquecimento para ter o máximo de desempenho? Para descobrir, vamos deixar os achismos de lado e seguir o que a ciência diz. Um estudo de Feng Liu, que saiu na BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, decidiu encarar essa questão de frente. Eles compararam diretamente os efeitos de aquecimentos de baixa, moderada e alta intensidade. Para descobrir a verdade, os pesquisadores montaram um experimento bem pensado, sabe? A ideia era isolar o impacto da intensidade e ver o que realmente funciona na prática. O estudo foi feito com 20 jogadores de futebol universitários. Cada um deles passou pelos 3 tipos de aquecimento em dias diferentes e numa ordem totalmente aleatória. Esse tipo de desenho, que a gente chama de estudo de medidas repetidas, garante que a comparação seja a mais justa possível. Agora, a parte mais legal é ver como eles ajustaram a intensidade. Todos os aquecimentos tinham os mesmos 15 minutos de duração e os mesmos exercícios. A única coisa que mudava era a relação entre o tempo de esforço e o de descanso. Olha só no exercício de drible. O grupo de baixa intensidade fazia 20 segundos de trabalho e descansava 60. Já o de alta intensidade eram 110 segundos de esforço para só 30 de descanso. É uma diferença brutal na carga de trabalho. E o timing aqui era fundamental. Para simular um cenário de jogo real, onde sempre tem um tempinho entre o aquecimento e o começo da partida, os atletas foram testados antes de aquecer, logo depois e, o mais importante, após uma espera de 10 minutos. E como foi que mediram o desempenho? Com uma série de testes específicos de futebol que avaliaram de tudo, desde a potência explosiva pura no salto triplo, passando pela aceleração num sprint de 10 metros, até a agilidade para mudar de direção. Bom, com tudo preparado, a pergunta era qual protocolo ia se sair melhor. Os resultados foram bem claros, consistentes e, para muita gente, bem surpreendentes. Quando o assunto era o que mais importa no futebol, velocidade e agilidade, a disputa não foi nem um pouco acirrada. Um dos métodos se mostrou muito, mas muito superior. E esse gráfico aqui mostra o resultado de forma brilhante. Repara nos testes de sprint e agilidade. Os pontos que representam as medições depois do aquecimento estão todos do lado que favorece o aquecimento de baixa intensidade, o LIW, que vem no inglês Low Intensity Warm-Up. E a vantagem não foi pouca, não. Foi uma vantagem considerável e estatisticamente significativa. Os próprios pesquisadores resumiram da melhor forma possível. A conclusão deles foi bem direta. O aquecimento de baixa intensidade foi o grande vencedor para as tarefas que mais fazem a diferença em campo. Vamos focar só no sprint de 10 metros para a gente ter uma ideia do tamanho dessa diferença. O aquecimento de baixa intensidade não só ajudou, como teve um efeito positivo grande. Por outro lado, o de alta intensidade teve um efeito negativo grande. Isso mesmo, ele deixou os atletas mais lentos. Ok, então a gente já sabe o que aconteceu. O aquecimento de baixa intensidade foi melhor. Mas por que isso aconteceu? A resposta está no equilíbrio científico bem delicado. O conceito principal aqui é o que chamam de modelo potencialização-fadiga. Pensa no desempenho como uma balança. De um lado, você tem a potencialização, que é basicamente o processo de acordar os músculos e o sistema nervoso para a ação. Do outro lado, você tem a fadiga. O resultado final depende de qual lado da balança está pesando mais. O objetivo de qualquer aquecimento é justamente inclinar essa balança para o lado da potencialização, preparando o corpo para funcionar no seu máximo. Só que o problema é o seguinte: um esforço muito intenso pode gerar tanta fadiga que ela acaba anulando todos os benefícios da ativação. O corpo fica simplesmente cansado demais para aproveitar aquele estímulo. Então, o ponto crucial é esse. O aquecimento de baixa intensidade achou o equilíbrio perfeito. Ele ativou os músculos sem gerar um cansaço significativo. Já o de alta intensidade passou do ponto, e a fadiga que ele causou acabou prejudicando o desempenho. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Como atletas e treinadores podem usar essa informação no dia a dia? As lições aqui são bem diretas. Primeiro, para velocidade e agilidade, baixa intensidade é o caminho. Segundo, esses benefícios não somem rápido, eles duram, mesmo depois de uma pausa de 10 minutos, o que é perfeito para um cenário de jogo. E terceiro, um aquecimento de alta intensidade não é só menos eficaz, ele é arriscado.
Mas e a potência explosiva medida pelo salto? Nesse ponto, o aquecimento de alta intensidade até mostrou um benefício pequeno e bem rápido, logo depois que acabou. O problema é que esse ganho desapareceu completamente depois de 10 minutos, e mais importante, não se traduziu em melhor desempenho nas tarefas mais complexas, como correr e mudar de direção. Então, no final das contas, essa análise científica nos deixa com uma pergunta importante. Com base nessas evidências todas, talvez seja a hora de a gente repensar aquela mentalidade de que mais intensidade é sempre melhor. Quem sabe, para atingir o nosso melhor, o segredo não seja ir com tudo, mas sim aquecer de forma mais inteligente.